Vamos mais uma videoaula, onde nessa videoaula vamos falar de arquitetura, beleza? Nessa aula de arquitetura de informação, vamos ver alguns tópicos aí que são pertinentes e são focados aí para quem quer fazer uma melhor usabilidade, uma melhor amigabilidade, acessibilidade, um valor agregado, uma credibilidade, ou seja, deixar o que você estiver produzindo melhor, tá bom? Vamos lá, sem delongas, para a gente abordar esse conteúdo aí que eu acredito que é bem básico, bem tranquilo, mas requer algum pouco de atenção. Vamos lá? Quando a gente olha, então, a primeira coisa que a gente descobre sobre arquitetura, a gente pode descobrir o quê? Que a parte de navegação é algo muito importante. Por quê? Toda estrutura tem que ver com a construção do ambiente. Então, o sistema de navegação é sobre como adicionar todos os detalhes, né? Como você faz uma casa e nessa casa, puxa vida, será que eu coloquei a porta? Será que eu coloquei a janela? Então, o sistema de navegação é sobre isso, sobre o que adicionar todos os detalhes que você tem. Se você olhar e pensar sobre a parte de aviação, eles não fazem uma navegação de ponto A no ponto B, ou seja, eles traçam uma rota e nessa rota eles verificam todos os detalhes, o quanto eles vão consumir de combustível. Então, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, no caso, uma aplicação, a gente precisa pensar nessa navegação. A gente precisa pensar no que tudo, como ele vai ser disposto, de como todos os itens vão ser colocados. Então vamos lá então, pessoal. Quando a gente olha, então, sistema de navegação, segundo Nielsen, um sistema de navegação deve a todo momento responder a 3 perguntas básicas. E quais são essas perguntas? Onde estive? Onde estou? E agora? E aonde posso ir, na verdade, né? Então, olhem só, até olhando para essa imagem antiga do site do Submarino, mas mesmo ela sendo antiga, ela mantém nos dias de hoje essas mesmas características. Se vocês entrarem no site, vocês vão saber aonde vocês querem ir. Como assim? Ah, se eu quero ir em compra, verificar mais detalhes, pesquisar, eu sei aonde estou através da navegação, do mapa de navegação, e eu sei aonde eu estou olhando para o logo do Submarino ou da Amazon, aonde for, eu sei aonde eu estou. Então essas 3 perguntas, conforme Nielsen fez, a gente precisa saber e olhar para o que nós vamos produzir e pensar nessas 3 perguntinhas. Beleza? Então, de novo, onde eu estive, onde estou e aonde eu posso ir. Beleza? Então é importante. Então, quando a gente olha uma navegação embedded, a gente pode olhar que tudo que está sendo integrado, tudo que está sendo formado dentro dele, ó, pelos seus elementos. Então a gente tem que olhar isso. Então a integração do site é o objetivo de oferecer o contexto e flexibilidade. Então, notem que os sites, por mais tempo eles passam ao longo do mercado, ao longo da evolução de toda a tecnologia, ele tem uma cara parecida, mas ele não perde a sua essência de deixar tudo integrado para que você olhe e verifique ali, ó. Por exemplo, aqui olhando para esses 2 quadros, nós temos aqui a navegação global, a navegação local e o navegação contextual. Então, quando a gente olha para esses 3 pontos, o que eles se remetem? O que a gente olha para esses 3 pontos? Onde eu estou? Onde está por perto? O que está por perto, né? Para onde eu posso ir? E o que está relacionado, né? Onde eu posso ter a informação de onde eu estou também. O que você encontra? Então, notem que no sistema de navegação, a gente olha e sempre está se deparando num site nisso. Então, é importante vocês conhecerem essa arquitetura. Vamos lá? Vamos seguir. Então, essa navegação, o que ela precisa ter? Né? Um logotipo, um menu. Então, notem que ela tem que ter todos os detalhes de aonde vocês estão. Né? Então, ele tem que ter essa parte de navegação bem indicada, a data de navegação global,
ou seja, ele tem que ter todos os detalhes, né? Tanto o logotipo, a barra lateral global, o menu global, o breadcrumb, o cross context. Então notem que tanto tendo um conteúdo cruzado, tendo uma informação de detalhe, tendo seu menu local, isso é importante para que você organize o seu sistema, para que você organize a sua navegação. Por quê? Mas aí você para pensar, todos os sites, se vocês começarem a abrir um a um, notem que eles são muito próximos um do outro. Por quê? Porque eles seguem um padrão de arquitetura para que você bata o olho e identifique onde você já está. Então, toda vez que você for construir algo novo, por que eu vou reinventar a roda se eu posso usar esse sistema de navegação que sempre foi difundido e sempre está sendo utilizado? Então, vamos tentar parar e prestar atenção por esses detalhes, beleza? Continuando, então quando a gente olha no sistema de navegação, então navegações suplementares, ó, sua função é oferece algum caminho complementar para que se encontrar o conteúdo e realizar uma tarefa? Então, notem que se vocês colocaram mapa de índices, um índice de A a Z, se tem rodapé, se tem guias de tutorial, então todos esses detalhes da navegação são importantes. Então quando você olha para esse conteúdo suplementar, você tem que fazer esses indicativos, tá? O mapa do site, onde você indica onde realmente você está, beleza? O índice de A a Z, para que você faça uma pesquisa, ou até mesmo você está buscando um livro, para que você busque em determinado contexto, um determinado título, uma determinada categoria, então você precisa ter índices. E você precisa ter rodapés ou até guias de tutoriais para que auxilie na navegação daquele novo, daquela nova pessoa, daquele novo navegante, para que ele tenha os detalhes, para que saiba onde chegar ou até mesmo pesquisar. Mas toda essa sinergia ou toda essa disposição das informações, elas precisam estar bem dispostas, elas precisam estar bem localizadas, bem detalhadas, e até mesmo quando a gente pensa em padronização de todo o seu site, de todo o seu conteúdo que você vai ser apresentado, você precisa, quando você olha para essa arquitetura, não ficar disponibilizando muitas informações com diversas fontes diferentes. Então as informações, mesmo que elas estejam bem segmentadas, ela tem um título, um subtítulo, um detalhe, se for um blog, onde for um jornal. Então olhem para todos esses detalhes de navegação para o seu site. Outros exemplos de navegação, a navegação social, anotem, ó, que indica o comportamento de outros. Então, nesse detalhe, o que você pode ver? Onde ele está dando um detalhe de compra ou até mesmo mostrando ali, ó, o que você precisa ou aonde você clicou para ter uma referência. Então você bate o olho e você já identifica. Puxa vida, eu estou querendo comprar, qual é o valor desse livro? E olhem outros temas relacionados a, ou itens que eu tenho próximo da minha compra, tudo depende, a loja vai aprendendo com você. Então tudo você tem à mão, você sabe onde você está, você sabe o que você está buscando, você sabe se você vai comprar ou não, qual é o quantitativo, ou se você quer buscar um outro tema. Então, quando você olha para esses outros exemplos de navegação, quando você bate o olho, você consegue facilmente olhar e interpretar o que você precisa fazer. E se você olhar mesmo esse, que é um pouco mais antigo, se você olhar os mais atuais, tá, vocês vão verificar que o padrão tá mesmo, tá o próximo, tão próximo quanto, tá? Beleza? Navegação por tags, né? Quando a gente pensa em tagzinhas, ó, o usuário navega, por exemplo, por palavras-chave. Então, quando você começa a lançar essas palavras-chave, ele começa a abrir ou dar exemplo. Quem é o camarada que mais faz navegação por palavras-chave? O próprio buscadores, né? Quando você olha um buscador, a disposição da navegação por tags, ou seja, por cada um dos temas onde você vai selecionar, ele vai abrir o que você realmente está pesquisando, o que você realmente precisa, ele faz essas palavras-chave, essas buscas. Então, o seu site ele precisa ter esse tipo de navegação, onde facilmente você pode listar todo o conteúdo que ele apresenta, ou toda a informação que você tem dentro do seu site, disposta numa lista, disposta em tags de fácil acesso, de rápido clique, e ele consiga abrir aquele conteúdo e ter uma navegação rápida e fácil do que você está
buscando e pesquisando, beleza? Então, o mapa do site, ó, o mapa do site é um mapa da arquitetura que inclui todas as páginas e seções do conteúdo. Então, o que é isso? É o local, né, onde nós indicamos, é o índice, o guia, onde você bate o olho e você sabe onde realmente você está, até a ponto de que, eu não sei se vocês já viram aqueles drill down, onde você clica, ele abre um outro conteúdo remetente àquilo que você está trabalhando ou pesquisando. Aí você, puxa vida, não é isso. Facilmente, através do mapa do site, você consegue clicar no item anterior, e ele mostra também de novo o que ele tem lá dentro. Aí você navegou para dentro de um outro conteúdo, ele, oh, poxa vida, aí eu naveguei por um próximo conteúdo. Então isso nos remete àquele conceito de pastas dentro de pastas. Então o mapa do site é isso, você fazer o indicativo de que quando eu entro num ponto, então no ponto 0, eu entrei no ponto 1, dentro do ponto 1 eu tenho outros pontos ali dentro. Eu cliquei no próximo ponto, neste próximo ponto que você tem, você pode voltar para o ponto 1 de novo. Não é do ponto 1 que tem, você volta para o ponto 0, onde está no seu home, no caso. O ponto 0 é sempre o home da sua navegação, ou seja, é a sua parte de startup, é a sua parte inicial. Então, isso já está incutido dentro de nós. Então, quando nós olhamos tudo isso dentro de um site, toda essa parte de criação, todo esse design de criação que nós trabalhamos já no dia a dia, isso já está já no na nossa veia, no nosso, sabe, no nosso cotidiano. Então, nós temos que olhar o mapa do site e olhar como essas referências, como nos auxilia a navegar até chegar no ponto que nós realmente desejamos. Beleza? Então, olhem só que interessante olhando para essa exemplificação. Então, notem quando eu estou no mapa do site, olhando aqui, óbvio, ele está aberto ali em segmentos, né? Onde eu tenho a empresa. O que eu tenho? A missão, a história, a gestão de pessoa, responsabilidade, código de ética, valores. Então, notem todos os detalhes. E como eu falei, eu estou no nível 0, que é o conteúdo geral da minha apresentação, da minha página, do meu site. Quando eu clico em empresa, eu tenho a história da empresa, a missão da empresa. Ah, não é isso que eu quero, eu volto para a empresa de novo. Ah, eu tenho uma outra informação. Ah, eu quero saber a respeito do seu portfólio de serviços. Ah, que serviços que eu tenho? Ou não é isso que eu quero saber quem são os clientes desse site. Então, todos os detalhes eles têm que ser facilmente escaláveis, né, a ponto de fazer com que a pessoa consiga fluir naturalmente dentro do seu site, e ao ato dela fluir naturalmente dentro do seu site, ela consegue buscar e ser direto no que ela realmente precisa, beleza? Aí nós podemos falar aqui de wireframes, né? O que é? É o rascunho da página do site. Deve mostrar quais os elementos da navegação, quais os elementos de maior destaque do conteúdo e de ordenação, e o agrupamento dos componentes do conteúdo, além de como priorizá-los, né? Então pode indicar mais, não define o posicionamento dos elementos na tela ou os estilos, né? Então notem que o wireframe é nada mais, nada menos você rascunhar. O ato de você rascunhar o que você vai produzir é que você faz uma arquitetura melhor, tá? Então comecem a imaginar. Então se você quer uma user experience da sua página, você tem que pensar na sua arquitetura. E quando você pensa nessa arquitetura, aí você para, puxa vida, eu preciso fazer um wireframe. E o que é o wireframe? Aonde eu rascunho o meu site. Então olhem só. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu olhar por um exemplo, ó. Então notem que eu comecei aqui, ó, e jogamos aqui algumas informações para que eu saiba, ah, eu vou ter essa seção, essa outra seção, essa outra onde vou ter respeito do banco, vou ter o logo ali, blá. Então notem que quando você faz um wireframe, você tem todo o conteúdo que você pensa em disponibilizar, ou até pensando melhor, ó, você tem lá o mapa do site. Você olhando, fazendo o mapa do site, você sabe tudo o que você precisa. Ah, legal, tudo que eu preciso já sei agora, já detalhei, já fiz o meu mapa do meu site. Então tá lá, tá pronto. Aí eu faço o meu wireframe, aonde eu vou disponibilizar cada uma das informações do meu mapa do site. Ou seja, de tudo que eu preciso publicar, ou tudo que eu preciso detalhar. Então, quando eu crio o meu wireframe, eu estou fazendo o quê? Eu rascunho
com base no que eu já detalhei do que eu vou precisar dentro do meu site. Então, como ponto 1, você detalhar o mapa do site vai te dar detalhes precisos do que você vai produzir, até mesmo saber até onde você precisa chegar. Aí você faz todo o wireframe, até tendo como home sua parte de partida, e assim cada uma das etapas anteriores vocês vão fazendo as páginas e vão fazendo as ligações do que vocês estão navegando com base no seu mapa do site. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido o que é criar um mapa do site, o que é criar um wireframe, e sabendo que ao ato de você estar dando todo o detalhe do que o seu site precisa, fazendo o mapa dele, aí você desenhando o rascunho de cada um dos itens do que você fez, ou às vezes você não tem todos os itens em cada um em um wireframe, às vezes no wireframe principal ou de startup, eu gosto de falar, eu tenho o meu DFD ou o meu wireframe 0, nesse wireframe 0 eu tenho a ligação, às vezes, para alguns outros pontos do meu mapa do site, mas às vezes eu preciso clicar, ele vai modificar todo o meu wireframe, e aí eu faço os indicativos das páginas, beleza? Então olha aqui um outro exemplo, tá? Mais um outro exemplo de como ficaria, né, essa parte de detalhamento, né? Beleza? Então, quando você pensa então em um wireframe, então pense em, primeiramente, desenhar o seu mapa do site, aí você começa a rascunhar todo o seu site. Rascunhou, aí você pode ter o seu resultado final. Beleza? Uma última coisa que é importante quando você pensa na arquitetura de navegação é você pensar na sua prototipação. O ato de você prototipar é o ato de você dar os detalhes, né, ou colocar no papel o que você realmente deseja. Então, quando você rascunhou, você começa a prototipar de como as coisas vão ficar. Então, você desenhou um mapa, fez alguns wireframes com alguns rascunhos, aí você começa a prototipar para dizer. Aí você pode usar ferramentas de mockup, você pode usar, como aqui no quadro a pessoa está desenhando, você pode usar o Visio. Tem N ferramentas aí que ajudam vocês a mocarem ou a darem esses protótipos onde você vai ter uma proximidade, até mesmo, se você olhar aqui no exemplo aqui do desenho, ó, aqui ele está fazendo o quê? Uma tela parecida com login, algo do tipo, de como a pessoa carregar. Então, cada um dos pontos que vocês foram prototipando, é legal vocês darem os detalhes. Podem fazer em papel, pode fazer em programas. O ideal é sempre o quê? Você ter esses 3 itens em mente, para que toda a parte de navegação flua corretamente, tá? Então, olhando para o mapa do site, olhando para o wireframe, olhando para a prototipação, tá? É como você tem uma melhor arquitetura da informação, beleza? Com base em tudo isso, eu espero ter ajudado vocês a ter uma clareza na navegação de como construir um objeto, sendo ele um site, sendo ele um jogo, sendo ele o que for. Pense nessas 3 partes. Ah, mas peraí, então quer dizer, se eu pensar para produzir um jogo, eu preciso desenhar um mapa do site? Sim. Quando você desenha, você envolve e põe a temática do tudo que você vai precisar para ser construído. Aí você desenha o seu rascunho, criando o seu wireframe, e depois aí você vai e faz toda a sua prototipação para chegar próximo ao que você realmente deseja produzir. E às vezes essa prototipação pode usar as ferramentas reais. Ah, estou produzindo um site, eu vou lá no meu HTML e começo a produzir essa prototipação no próprio HTML, se eu tiver expertise. Sem dúvida, essa é a ideia. A ideia é você chegar no resultado final da sua navegação com base em tudo isso que nós mencionamos aqui. Beleza? Eu espero ter explanado esse briefzinho a respeito de arquitetura de navegação, tá? Da arquitetura de informação, falando um pouco de navegação, e eu espero ter ajudado todos vocês. Beleza? Então, qualquer coisa, comentem, mandem um e-mail, avisem eu através do canal, avisando, colocando comentários, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte de arquitetura de informação e fiquem seguros aí, pessoal. Um abraço.